Shalom, shalom, Haverim, shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehilat Shemin Israel. Hoje apresentamos os estudos aprofundados e metodológicos sobre a Parashá, ou seja, a porção da Torá denominada Toldot. Toldot é a sexta Parashá do ano de 5.785, e esta porção se inicia em Bereshit, Gênesis capítulo 25, verso 19, e termina no capítulo 28, verso 29. Vamos agora direto ao ponto, sem mais demoras, o que está sendo relatado na Parashá Toldot. Primeiramente, vamos ler o texto de Bereshit, Gênesis capítulo 25, verso 19, que diz o seguinte: E estas são as gerações de Itzhak, de Isaac, filho de Abraham, de Abraão. Abraham gerou a Itzhak. O nome da Parashá Toldot significa gerações, e nesta Parashá lemos que Itzhak, Isaac e Rivka, Rebeca, passam 20 anos sem filhos, até que as suas orações são atendidas. E Rebeca então concebe. Ela passa por uma gravidez difícil, pois as crianças lutam dentro dela. Sobre isto, o Eterno lhes informa que há duas nações no teu ventre, e que a mais nova prevalecerá sobre a mais velha. Esav, Esaú surge primeiro, e Yaakov nasce agarrado ao calcanhar de Esav, Esaú. Esaú cresce e torna-se um caçador astuto, um homem do campo, enquanto que Yaakov, Jacó, é um homem saudável que habita em tendas. Um habitante das tendas do saber, as tendas onde se estudavam a Torá. Isaac favorece a Esaú, e Rebeca ama a Jacó, a Yaakov. Um dia, ao regressar exausto e esfomeado da caça, Esaú vende um suposto direito de primogenitura a Yaakov, a Jacó, por uma panela em troca de uma panela de guisado de lentilhas. Em Gerar, na terra dos filisteus, Isaac cultiva a terra, reabre os poços cavados por seu pai Abraham e cava uma série de poços próprios. Nos dois primeiros, há conflito com os filisteus, mas as águas do terceiro poço são desfrutadas com tranquilidade. Esaú casa-se com duas mulheres hititas, e Isaac envelhece e fica cego, e exprime então seu desejo de abençoar Esaú antes de morrer. Enquanto Esaú sai para caçar a comida preferida do pai, Rebeca veste Yaakov, Jacó, com as roupas de Esaú. Cobre-lhe os braços e o pescoço com peles de cabra para simular a sensação do irmão mais peludo. Prepara um prato semelhante ao que era feito por Esaú e envia a Jacó, para que esse lhe desse ao seu pai. Jacó recebe a bênção do pai para o orvalho do céu e a gordura da terra, e o domínio sobre seu irmão. Quando então Esaú regressa, o plano é revelado. Tudo o que Isaac pode fazer então pelo seu filho choroso é predizer o seguinte: Eis que a tua habitação será longe das terras férteis e do orvalho que desce do alto céu. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Jacó sai da casa da sua família para Harã, para fugir da ira do seu irmão Esaú, e para também encontrar uma esposa na família do irmão da sua mãe, Labã. Esaú casa-se com uma terceira mulher, Maalat, a filha de Ismael. Sigamos então, amigos, para a primeira parte do nosso estudo, cujo título é Os Filhos de um Justo, de um Íntegro. Porém, costumeiramente, antes de entrarmos nas profundidades da Parashá Toldot, vamos falar primeiro de algo muito importante, que são as bases criacionais do homem e do mundo. Por que o mundo funciona da maneira que funciona? Quais são os bastidores desse grande roteiro no qual vivemos? Ocorre que o Eterno, bendito seja, o Deus de Israel, estabelece os pilares, as colunas da criação, desde a primeira porção da Torá, isto é, desde o livro de Bereshit, Gênesis. E não somente na Bíblia, mas todos estes conceitos também são encontrados nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos disponíveis. E que colunas da criação, que pilares são estes? Acontece que, de acordo com o Midrash, que é o gênero literário explicativo usado para sondar, para explicar as profundidades das escrituras, repetindo, de acordo com o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam toda a escritura e formam estas colunas existenciais. O primeiro conceito é a Torá, que é a lei divina. O segundo conceito é a Teshuvá, que é o retorno ao Eterno. O terceiro conceito é o paraíso, o Gan Eden. O quarto conceito é o Gehenom, que é o local de sofrimento e penitência. O quinto conceito, o quinto pilar, é o Kisser HaKavod, que é o trono de glória. O sexto conceito, o sexto pilar, é o Beit HaMikdash, que é o local de louvor ao Eterno. E o sétimo e último conceito é o nome do Mashiach. A referência deste padrão está na literatura El Midrash Disse e também está presente nos comentários Por que Deus criou a luz, na página 5 do Humash Gutnik, que é o Humash Gutnik, é um comentário encadernado da Torá, da editora Mayanot.
E estas 7 criações, estes 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade. E eles foram concebidos antes da criação. E estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. Este sistema possibilita o que é conhecido no original como Tikkun Olam, ou seja, a reparação dos mundos internos e externos através de ciclos e ações de retificação e de conserto, ações de reparação, de arrependimento. Assim sendo, amigos devidamente contextualizados, vamos agora para os comentários da edição encadernada da Torá, a Torá de Moisés, da editora Sefer. Vamos ler o comentário da página 68 a respeito de Bereshit, Gênesis capítulo 25, verso 22, 23 e 26. Comentário a respeito do verso 22 que diz o seguinte: E lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse, se é assim, por que desejei isso? Eu? E foi consultar o Eterno. Comentário: as figuras de Yaakov e Esav, de Jacó e Esaú, aparecem eternamente em luta. Desde as entranhas maternas combatiam os dois irmãos, e as palavras divinas proclamaram que isto significava uma ulterior peleja entre duas ideologias. Esaú, pela influência das distintas escrituras, das sagradas escrituras, aparece associado à ideia da perversidade e maldade, enquanto que Yaakov, Jacó, está associado à ideia da integridade e inocência. E este combate se repete inúmeras vezes no transcurso da história da humanidade. Comentário sobre Gênesis capítulo 23, aliás, capítulo 25, verso 23. Duas nações há no teu ventre. O Midrash comenta, 2 povos orgulhosos, um, Yaakov, Jacó, que se orgulha com o seu mundo, com o seu cosmopolitismo, com a sua participação na sociedade, com seu internacionalismo, e o outro, Esav, Esaú, que se ufana, se aliena com o seu imperialismo, com os seus fortes e bem armados exércitos. Comentário sobre Gênesis 25, verso 26, que diz o seguinte: E depois saiu seu irmão. O comentário sobre esse versículo diz o seguinte: um governador romano um dia perguntou a Rabban Gamliel Hazaken. Disse o governador romano a Gamliel: Quem achas tu que governará o mundo depois de nós, os romanos? O mestre então pegou num pedaço de papel limpo e, sem dizer uma única palavra, escreveu. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esav de Esaú. Querendo, com estas palavras da Torá, indicar que, depois de acabar o governo de Esav de Esaú, de Roma, começará a era de Yaakov de Jacó. O governador então leu o escrito e disse: velhas palavras de um livro velho, ou seja, desprezou a Torá. Então, amigos, seguindo o fluxo do nosso comentário, podemos observar que Yaakov e Esav, Jacó e Esaú representam 2 arquétipos de indivíduos presentes em toda a Escritura e também no mundo. Indivíduos que, apesar de passarem por situações semelhantes, cada qual é movido por um combustível diferente, por motivações diferentes, com entregas e frutos diferentes. Cada qual tem um propósito existencial diferente. Os Bnei Or têm um propósito, e os Bnei Rocher, ou seja, os filhos das trevas e os filhos da luz, cada qual tem uma missão, cada qual tem um propósito diferente um do outro. Isto é, os filhos das trevas e os filhos da luz são realidades que estão aqui hoje, no Olam Hazé, no mundo presente. Mesmo com as complexidades presentes em cada ser humano, esta realidade específica do que se é está lá e ela não pode ser negada. Existe uma diferença, é claro, entre ser e estar, e ninguém pode fugir disso. Na vida, nós passamos por diversas camadas de acontecimentos, diversas camadas de contextos, mas aquilo que somos, indiferente do que temos, sempre vem à tona, sempre se torna evidente, conforme foi dito. Pelos frutos conhecereis a árvore. A forma como reagimos às adversidades da vida sempre revelará a nossa essência. Vamos então, amigos, acompanhar ao longo deste estudo aquilo que cada um carrega dentro de si. Vamos observar o combustível das ações de cada um destes indivíduos, que são semelhantes em muitos aspectos, mas suas ações concretas são bem diferentes um do outro. E isso nos leva à segunda parte do nosso estudo, cujo título é O Combustível de Jacó, de Yaakov. O Eterno diz em Malaquias 3, verso 18, o seguinte: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e íntegro e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos, amigos, entender juntos esta realidade prosseguindo com o nosso estudo. Gênesis, capítulo 25, verso 27, Bereshit, capítulo 25, verso 27, diz o seguinte: E Yaakov, Jacó, era
homem íntegro que habitava em tendas. Este íntegro, no original, é Tan, conforme também está registrado em Tehillim, Salmo 119, verso 1, que diz o seguinte: felizes são aqueles cujos caminhos são íntegros, no original, Temimê, que andam na Torá do Eterno. Estes versos, amigos, demonstram que, embora Jacó erre, embora ele tropece, embora ele careça de sofrimentos e experiências para atingir níveis mais elevados, ainda assim ele é reconhecido pela Torá como uma pessoa íntegra, como Tan. O combustível diário de Jacó, é entender e se apegar àquilo que é orgânico, àquilo que é funcional, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do eterno. E mesmo neste patamar existencial da sua juventude, ele, embora já fosse reconhecido pela Torá como homem íntegro, ele poderia ser reconhecido pela sociedade como um Benoni. O que é um Benoni na tradição rabínica? Na tradição rabínica, o termo Benoni refere-se a uma pessoa que está em um estado intermediário. Quando você olha essa pessoa, você não consegue ver claramente se ela é uma pessoa íntegra ou um rachá, um perverso, Haz Shalom, que a terra nos livre. Um Benoni é alguém que possui boas inclinações, ou seja, ele tem um diálogo com seu Yetzer Hatov, com a sua inclinação para o bem, e ele procura fazer o bem, mas também ele tem desafios e lutas internas muito sérias contra a inclinação maligna, conhecida como Yetzer Hara. Rabbi Shneur Zalman, no livro Tânia, descreve o Benoni, o intermediário, o mediano, como alguém cujas ações não são metade virtuosas e metade pecaminosas. Não. Ele descreve como alguém que constantemente luta contra seus próprios impulsos e tenta cumprir todas as mitzvot, ou seja, todos os mandamentos. Entretanto, amigos, a vida precisa fluir. Não é possível se manter um Benoni indefinidamente. A história irá se desenrolar e irá revelar o que temos de melhor e de pior. E para Yaakov, para Jacó, o tempo precisava se desenrolar para que ele saísse de uma situação de Benoni, de intermediário, de mediano. E um dia, ele tem uma visão de uma escada, daqui, do Lan-Hazé, até os Shammai, até as dimensões superiores. Então ele entende que ele não está sozinho servindo ao Eterno. Existe toda uma estrutura cósmica, existe toda uma estrutura criada, planejada, intencionada pelo Eterno, que mantém tanto as dimensões superiores, os mundos superiores, quanto o nosso plano existencial, o Olam Hazé, o mundo presente. E depois de entender esta estrutura, no qual ele contempla um serviço incessante, uma manutenção incessante por parte do Eterno, por parte das suas criaturas, quando Jacó se sente parte disso, ele então tem a força adicional dos céus do Shammai para seguir firme e confiante na sua jornada. Vamos ler alguns versículos para entender melhor as ações concretas que demonstravam a integridade de Jacó no decorrer da sua vida. O primeiro texto está em Bereshit, Gênesis capítulo 31, verso 6. E vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai, Lavã, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, o Eterno não lhe permitiu que me fizesse mal. Ou seja, amigos, Jacó foi defraudado financeiramente por Labão 10 vezes. E ele insiste em registrar que o Eterno não permitiu que Labão fizesse mal a ele. Ou seja, o coração de Jacó não estava nas riquezas. O coração de Jacó não estava nos ganhos materiais. Quando ele diz que o Eterno não permitiu que Labão fizesse mal a ele estava falando de coisas eternas, de coisas realmente importantes. Lavã defraudou ele financeiramente, mas nunca conseguiu esvaziar a busca da família de Jacó, a busca de Jacó pelo Eterno. Por isso que ele diz, por isso que ele registra que o Eterno não permitiu que Labão lhe fizesse mal. Ou seja, seu coração, sua prioridade não estava nas riquezas, nos ganhos. Próximo texto, Gênesis, Bereshit, capítulo 31, verso 38. Estes 20 anos eu estive contigo, tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, e os carneiros do teu rebanho nunca comi. Eu não te trouxe o que as feras despedaçavam, eu mesmo o pegava da minha mão, e o requerias, tanto o furtado de dia como o furtado de noite, de maneira que de dia o calor me consumia, e de noite a geada também me consumia. E o meu sono foi-se dos meus olhos. Tendo estado 20 anos, eu na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e tens mudado meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Avraham, e o temor de Yitzhak,
não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atentou então para minha aflição e para o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Próximo texto, Gênesis, Bereshit, capítulo 35, verso 2. Então disse Jacó e Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Deram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos, todos os ídolos que tinham em suas mãos, e as argolas que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E assim, amigos, tendo entendido as motivações, o combustível de Jacó, de Jacov, vamos agora à terceira parte do nosso estudo, cujo título é O Combustível de Esav de Esaú. Para isso, vamos acompanhar o comentário da página 302 da literatura Or HaChaim, que é um comentário encadernado da Torá, que ele é vendido pela editora Sefer. O comentário em questão fala de Bereshit, Gênesis capítulo 25, verso 28, e diz o seguinte: E Isaac gostava de Esav de Esaú, porque comia de sua caça, e Rivka, Rebeca, amava a Yaakov, a Jacó. De acordo com o Midrash Tanhumá, Esaú conquistou o amor de seu pai, falseando o seu verdadeiro caráter, perguntando-lhe, por exemplo, qual a forma correta de separar o dízimo do sal. Porém, ele só assumia essa personalidade diante de seu pai. Na verdade, Esaú não tinha a menor intenção de realizar boas ações. Ele queria apenas garantir que o seu pai não tivesse nenhuma razão para amaldiçoá-lo. Ele também esperava obter as bênçãos. Diante de sua mãe, porém, ele não fazia nenhum esforço para camuflar o seu verdadeiro eu. É por isso que, posteriormente, conforme consta em Gênesis Bereshit, capítulo 27, verso 41, vemos que Esaú esperou até que o seu pai morresse para então tentar matar Yaakov, sem esperar até que sua mãe morresse. É possível que Rivka, Rebeca, não tenha contado a Isaac sobre a perversidade de Esaú, porque Esaú tinha o cuidado de nunca demonstrar suas farsas na presença dela, para não motivá-la a contestar o amor de Isaac por ele. De acordo com o Onkelos, para quem as palavras porque comia de sua caça significam porque Isaac comia do jogo de Esaú, de Esav. Então, amigos, de acordo com o comentário conforme vemos, isto era parte do combustível diário das ações de Esaú, ou seja, falsidade, engano. Vamos agora constatar no Tanar, mais especificamente no livro de Obadias, quem é Esav, quem é Esaú, quem é Edom e quais são os seus feitos. Vamos ler este texto na versão David Stern, a Bíblia Judaica Completa, da editora Vida. Salvo engano, este é o menor texto, o menor livro do Tanar. Ele só tem um capítulo que se destina a nos demonstrar as ações de Edom, dos descendentes de Esav de Esaú. E diz o seguinte: Esta é a visão de Obadias. Eis que o eterno Elohim diz a respeito de Edom, como um mensageiro foi enviado entre as nações dizendo: Venham, vamos atacá-lo. Nós ouvimos a mensagem do eterno, que diz o seguinte: Eu o torno a menor de todas as nações, e você será muito desprezado. O seu coração orgulhoso o enganou. Você, cujo lar é na caverna do penhasco, que vive na altura e diz a si mesmo: Quem me conseguirá derrubar? Se você fizer o seu ninho tão alto quanto o da águia, ainda que o coloque entre as estrelas, eu o derrubarei dali, diz Adonai, diz o Eterno. Se ladrões viessem contra você, ou se ladrões atacassem à noite, como você ficaria destruído. Eles não parariam enquanto não roubassem o suficiente? Se os colhedores de uva viessem a você, eles não deixariam alguma para a respiga? No entanto, veja como Esaú, como Esaú foi saqueado, os seus tesouros secretos descobertos. Os seus aliados seguiram com você apenas até a fronteira. Os que se encontravam em Shalom, em paz com você, o enganaram e o derrotaram. Os que comiam sua comida armaram uma cilada para você, e você não percebeu. Ou seja, quedas por disputas internas, tal como aconteceu em Roma. Os que comiam da sua comida armaram uma cilada para você, e você não percebeu. Quando este dia chegar, diz o Eterno, não destruirei todos os sábios de Edom, e não deixarei discernimento no monte de Esaú, de Esaú? Os seus guerreiros, Temã, estarão tão confusos que todos os que se encontram no monte de Esaú, no monte de Esaú, serão mortos.
Qual o motivo? Verso 10. Tudo isso ocorrerá pela violência feita a seu parente Jacó. Vergonha o cobrirá, e você será eliminado para sempre. Naquele dia, no dia da calamidade de Jacó, no dia da necessidade de Jacó, você parou de lado enquanto estrangeiros carregaram o seu tesouro, e estrangeiros entraram por seus portões para lançar sortes por Jerusalém. E você não era diferente deles, dos invasores. Você não deveria ter tripudiado sobre o seu parente no dia do desastre, nem se alegrado pela sua destruição, nem se alegrado pela destruição do povo de Judá. Você não deveria ter falado com arrogância no dia da dificuldade, nem entrado pelo portão do meu povo no dia da calamidade. Não, você não deveria ter tripudiado sobre o sofrimento deles no dia da calamidade, nem tocado no tesouro deles no dia da calamidade. Você não deveria ter ficado na encruzilhada para eliminar covardemente os fugitivos ou entregar os sobreviventes no dia da dificuldade. Pois o dia do Eterno está próximo para todas as nações, e como você fez, assim farão a você. Seus atos repercutirão sobre você. Como você bebeu na minha montanha sagrada, assim todas as nações beberão em troca. Sim, elas beberão e engolirão, e será como se nunca tivesse existido. No entanto, no monte Sião haverá um remanescente distinto, sagrado, que fugirá, e a casa de Jacó retornará à posse da herança que lhe pertence por direito. A casa de a casa de Jacó, será um fogo, e a casa de Yosef uma chama, inflamando e consumindo o restolho. A casa de Esav, a casa de Edom, a casa de Esaú. E não restará ninguém da casa de Esav de Esaú, porque o Eterno declarou: os que estão no Negev retornarão à posse da montanha de Esav de Esaú, de Edom, e os que estão na Shephelá, a terra dos filisteus, eles retomarão a posse do campo de Efraim e do campo de Shomron, e Binhamim ocupará a Gilad. Os membros do exército do povo de Israel, exilados entre os Kenanim, chegarão tão longe quanto Safat, e os exilados de Jerusalém, em Sefarad, retornarão à posse das cidades do Negev. Então o vitorioso subirá ao monte de Sião para reinar sobre o monte de Esav de Esaú. Mas o reinado pertencerá ao Eterno. Considerando, amigos, todas as peculiaridades históricas que se desenvolveram de lá para cá, precisamos repetir o que está escrito no capítulo 1, verso 13 de Obadias, que diz o seguinte: você não deveria ter falado com arrogância no dia da dificuldade, nem entrado pelo portão do meu povo no dia da calamidade. Você não deveria ter tripudiado sobre o sofrimento deles no dia da calamidade, nem tocado no tesouro deles no dia da calamidade. O que ocorre aqui, amigos? O material que o sistema político-religioso de Edom, portanto Roma, usa é um tesouro afanado, um tesouro roubado. Ora roubado, ora furtado. Ora com violência, ora com silêncio e sutileza. Pois Esav, é um caçador. Este é o modo de trabalho de um caçador. Através das eras, os conteúdos da Torá são roubados, são anexados a religiões vazias que tentam demonstrar que aquilo é autoral, que parte delas. E isto é uma grande mentira. Hoje, a maioria das religiões que utilizam a Escritura em seus cultos, em suas celebrações, o fazem de maneira escusa, sem respeitar a tradição ali contida, sem respeitar os limites ali impostos. Concílios discutem as questões arrogantemente, como se deliberar sobre os assuntos da Torá fosse algo que compete a eles. Porém, está escrito e registrado nas Escrituras a quem compete deliberar sobre as questões das Escrituras. Isso está em Yeshayahu, Isaías capítulo 2, verso 3. E lá está registrado o seguinte: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, de Jacov, não a casa do Deus de Esav, de Esaú, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém, de Jerusalém, a palavra do Eterno. Por isso está registrado em Obadias capítulo 1, verso 16, o seguinte: como você bebeu na minha montanha sagrada distinta, assim todas as nações beberão em troca, assim elas beberão, engolirão, e será como se nunca tivesse existido. Edom, no caso. Qual é a fonte que o sistema político-religioso de Roma bebe
para depois então deturpar os conteúdos da Torá. Por isso está registrado em Bereshit, Gênesis capítulo 49, verso 10, o seguinte: o cetro, ou seja, a autoridade, não se apartará da casa de Yehudá, de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, segundo a Escritura, o ato de legislar, o ato de deliberar, de criar jurisprudências a respeito dos assuntos da Torá, pertence à casa de Yehudá, pertence ao povo de Israel. Vamos reler também Obadias, capítulo 1, verso 17, onde está escrito: no entanto, no monte de Sião haverá um remanescente distinto ao sagrado que fugirá, e a casa de Jacó de Jacó retomará a posse da herança que lhe pertence por direito. O que isso significa? Isto significa que Jacó não é enganador e suplantador, como prega o sistema político-religioso de Edom de Roma. Este é, na verdade, Esaú. Rivka, Rebeca, não fez um conluio com seu filho Jacó para roubar a primogenitura de Esaú. A primogenitura nunca pertenceu a Esaú, a Esav. Rebeca mostrou a Jacó como obter o que é seu e como fazer Esaú reconhecer que a primogenitura não era nada para ele. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno pela vida de Rebeca. Yitzhak, seu marido, era o mais cotado para ter visto isto e ter agido. E segundo o comentário que lemos, por que Yitzhak pareceu jogar o jogo de Esaú? Este mistério ele é resolvido por Salomão Shlomo HaMelech em Kohelet Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, onde diz o seguinte: voltei-me e vi debaixo do sol que a carreira não é dos ligeiros, nem a guerra dos poderosos, e que os sábios não têm pão, nem os entendidos têm riquezas, nem os entendidos têm favor, porque o tempo e o destino, Mazal, os alcançarão a todos. Pois o homem não conhece o seu tempo. São como os peixes que são apanhados como armadilha de mentira, e como os pássaros que são apanhados no laço. Semelhante a eles, também, os filhos dos homens são apanhados no tempo do mal da adversidade, quando este cai sobre eles de repente. E sobre isto, comenta Rav Rashi, de bendita memória, investigador da Torá. Como os peixes que são capturados com uma armadilha inferior, como peixes grandes que são capturados em uma armadilha inferior e fraca, nossos rabinos explicam: este é o anzol, que não é mais do que uma espécie de agulha, porém, um peixe grande é capturado com ele. Como eles, os filhos dos homens estão presos com uma armadilha pequena e fraca, como a armadilha fraca e a armadilha pequena. As pessoas tropeçam na hora da visitação do seu mal, da adversidade, quando chega a hora da adversidade cair sobre elas, de repente, através de uma armadilha inferior, adversa, pequena. Quando Rashi diz, amigos, que o tempo e o mazal, o destino alcançarão todos, ele está dizendo, em outras palavras, que apesar das nossas vãs expectativas, apesar dos nossos delírios, sempre prevalecerá aquilo que o Eterno estabeleceu, apesar dos nossos planos. Apesar de tudo isto, sempre prevalecerá aquilo que o Eterno estabeleceu. Ao contrário do que se pensa, não há um cabo de guerra entre Deus e os homens. Não há um cabo para puxarmos, não há sequer um cabo. Não há uma guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus, como muitos pensam. Deus não permite nada, no sentido de que Ele está nos observando, certas coisas Ele permite, outras Ele não permite. Muito pelo contrário, Ele escreve tudo. Há somente a vontade do Eterno sendo manifesta através da criação e mais nada. Por isso, conforme o pedido do Mashiach Yeshua ben Yosef, que pedido? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Conforme este pedido do Mashiach Yeshua ben Yosef, devemos também pedir todos os dias, Eterno, nos livre, ó Deus, no dia da adversidade, no dia mau. Esteja conosco, levante as nossas mãos para o Shammai, em tua direção, para que saibamos a quem clamar. Todos nós estamos vivendo dentro de uma história maior em um propósito maior. Nossa história não é individual. Ela não dita o rumo do mundo. Deus e o planejamento do seu mundo ditam a nossa história. Nós não somos o centro do universo. Nada orbita em torno de nós. Todos nós orbitamos ao redor do Eterno. Só Ele existe. Ele é Hamakom, o lugar de todos os lugares. E este comentário, amigos, nos leva à quarta parte do nosso estudo,
cujo título é O Mazal, o Destino de Cada Casa. Viktor Frankl foi um Yehudi, um judeu que passou por 4 campos de concentração, e é também um dos maiores psiquiatras da história. E ele diz o seguinte, ele diz isso depois de passar por campos de concentração. Existe sobre a Terra 2 raças humanas, e realmente apenas essas 2 raças, a raça das pessoas direitas e a raça das pessoas torpes. Ambas as, abre aspas, raças estão amplamente difundidas. Insinuam-se e infiltram-se em todos os grupos. Não há grupo constituído exclusivamente de pessoas direitas, nem unicamente de pessoas torpes, tortas, perversas. E esta era a ideia de Viktor Frankl, reconhecendo a realidade trazida nas Escrituras. E a esta altura do estudo, você já entendeu as diferenças entre Yaakov, Jacó e Esav, Esaú? Vamos agora então acompanhar nas Escrituras o futuro de cada casa. Obadias, capítulo 1, verso 18. A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú restolho, palha, e se acenderá contra eles e os consumirá, e não haverá sobrevivente da casa de Esaú, porque o Eterno disse. Irmiarro, Jeremias, capítulo 49, verso 17. Edom se tornará objeto de horror, e todo aquele que passar por ele ficará pasmado e assobiará por causa de todas as suas feridas. E Ezequiel, capítulo 25, verso 12. Assim diz o Eterno, porquanto Edom se ouve vingativamente para se vingar da casa de Judá, porque o cetro, a autoridade, pertence à casa de Judá, e se fez muito culpado vingando-se dela, portanto assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão sobre Edom, e exterminarei deles homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei eu a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo Israel, e farão em Edom conforme a minha ira e conforme o meu furor, e eles saberão a minha vingança, diz o Senhor, o Eterno, Adão. Amós, capítulo 1, verso 11. Assim diz o Eterno, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão, a espada, e reprimiu o seu amor fraternal. Ou seja, estava ali, mas nunca foi usado. E sua ira despedaçou perpetuamente, e reteve a sua indignação para sempre. Mas eu porei fogo contra Temã, que consumirá os palácios de Bosra. Malaquias capítulo 1, verso 2. Eu amei a Jacó, mas odiei Esaú. E dei a Jacó, a Yaakov, o meu deleite, mas a Esaú, Esav, preparei o meu furor. Malaquias capítulo 1, verso 4. Ainda que Edom diga, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Assim diz, porém, o Senhor dos Exércitos, Adonai de Sebaot, eles edificarão e eu destruirei, e chamar-lhe-ão termo de impiedade, e povo contra quem o Eterno está irado para sempre. Obadias capítulo 1, verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminado para sempre. Obadias capítulo 1, verso 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia da adversidade do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem deveria ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua destruição, nem deveria ter falado arrogantemente no dia da sua angústia. Repetindo, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua destruição, nem ter falado arrogantemente no dia da sua angústia. Um exemplo desta fala arrogante de Edom, de Esav, é, por exemplo, a doutrina do deicídio. Depois pesquise no Google doutrina do deicídio ou só deicídio, para você entender esta e outras atrocidades arrogantes que saíram da boca de Esav de Edom. Nunca podemos nos esquecer que Esav, Edom, Esaú é um povo. Porém, uma análise final é também um comportamento. Comportamento este que está presente no sistema político-religioso de Roma. Aquele que tentou e tenta se colocar, até os dias de hoje, como única entidade na Terra que pode interpretar as Escrituras corretamente. A única autoridade terrena a qual Deus instituiu como caminho de salvação e de interpretação das Escrituras. Tamanha é a arrogância de Edom, de Esav, de Esaú, para dizer algo assim. Inclusive, vamos colocar um link na descrição deste episódio para você entender as bases desta associação entre Esaú, Edom e Roma. Mas não nos esqueçamos, mesmo nos territórios de Edom físicos ou ideológicos, mesmo entre os descendentes sanguíneos de Esav e de Esaú, podem existir eleitos, conforme consta em Avodá Zará, capítulo 10, parte B, onde está registrado o seguinte. Em outra ocasião, Antoninos disse ao rabino Yehudá Hanassi, eu entrarei no mundo vindouro? Ao que o rabino Yehudá Hanassi disse sim. Antonino disse-lhe,
Mas não está escrito? Abre aspas. E não restará nenhum remanescente da casa de Esaú, conforme está escrito em Obadias 1, verso 18, ao que o Rabino Yehudá Hanassi respondeu. O versículo é afirmado com relação àqueles que realizam ações semelhantes às do ímpio ao perverso Esaú, não pessoas como você. Vamos inclusive colocar o link na descrição para você acompanhar essa citação. E isso, amigos, nos mostra mais uma vez que apesar de existirem questões sanguíneas, o que predomina é o que a pessoa de fato é. A que tipo de missão ela está ligada, ou seja, se ela está ligada a uma missão de luz ou de trevas. E isso não se manifesta somente por descendências, por questões de ancestralidade, por questões genealógicas, mas através de comportamentos. Somos aquilo que o Eterno ditar que somos, mesmo que tenhamos nascido em um ambiente controverso. Seguindo nosso estudo, estes versículos que lemos profetizam a destruição completa da casa de Esaú, de Edom, de Esav, como parte do julgamento divino. Porém, por outro lado, vamos acompanhar agora algumas das muitas profecias a respeito de Yaakov, de Jacó. Em Gênesis capítulo 28, verso 13, está escrito o seguinte: Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o eterno Deus de Abraham, teu pai, e Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Bereshit, Gênesis capítulo 35, verso 11. E disse-lhe mais, Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraham e a Isaac a ti darei, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Bamidbar, Números capítulo 24, verso 5. Quão formosas são as tuas tendas, ó Yaakov, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, Matovu. Bamidbar, Números capítulo 24, verso 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Yaakov, de Jacó, e um cetro, um sinal de autoridade, subirá de Israel, que ferirá os cantos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Devarim, Deuteronômio capítulo 33, verso 4. A lei que nos ordenou Moisés, herança da casa, congregação de Yaakov, de Jacó. Yeshayahu, Isaías capítulo 44, verso 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Eterno, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Yaakov, ó Jacó, servo meu. E tu, Yeshurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu ruach, o meu alento, o meu sopro divino sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ermiarro, Jeremias, capítulo 30, verso 10. Não temas, pois, ó meu servo Jacó, diz o Eterno, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Irmiarro, Jeremias, capítulo 31, verso 7. Porque assim diz o Eterno, cantai de alegria por Jacó, exultai pela principal das nações. Proclamai, louvai e dizei, salva, Eterno, o teu povo, o remanescente de Israel. E estas profecias a respeito da casa de Judá, do destino do povo de Israel, nos levam à conclusão do nosso estudo, cujo título é Aquilo que é nada para Esaú é tudo para Jacó. Aquilo que é nada para Esav é tudo para Yaakov. Quando, amigos, Rivka recebe a revelação de que dentro de si existem duas nações, o seu olhar sobre o futuro muda. A questão salta de uma simples vida conjugal e familiar para um drama cósmico que duraria milênios, uma história sangrenta entre irmãos. E ciente disso, Rebeca agiu de acordo com a grandeza do que estava em jogo. Desde o momento em que ela ouviu o que de fato estava acontecendo no tecido da realidade, na realidade objetiva, as suas ações passaram a ser moduladas por aquele veredito. Não era mais uma questão de incerteza, não era mais uma questão de opinião. O Eterno estabeleceu o que se sucederia antes da fundação do mundo e contou a ela, e ela abraçou aquilo com todo o seu ser. E ela passou a enxergar que os seus atos aqui, no Olam Hazé, no mundo presente, ecoariam na eternidade. Ela passou então a enxergar o que estava nos bastidores do roteiro do nosso mundo. E os dias e as horas e os minutos e os segundos não eram mais os mesmos para Rivka, para Rebeca. Aquilo passou a ser tudo para ela.
e consequentemente seria também tudo para Yaakov, para Jacó. Ele, Jacó, seria o responsável por ligar inúmeras gerações futuras à corrente de luz. Um fluxo, um vínculo que não pode ser apagado. Um povo que muitos tentariam silenciar, uma cultura que muitos tentariam apagar, varrer da face da terra. Mas, sobretudo, um povo que não pode ser derrotado, pois está ligado à fonte da vida. E sua trajetória é repleta de dores e sofrimentos, de altos e baixos, mas conforme vimos, tudo é superado, pois a alegria do Eterno, a respeito deles, dos seus eleitos, renova as forças de todas as gerações. Por isso dizia Habacuque, profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 2, ouvi, ó Eterno, a tua palavra, e temi, e tive medo. Aviva, ó Eterno, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Na paraxá de hoje, algo muito interessante ocorre quando Esaú vende a sua primogenitura. Aliás, a sua pretensa primogenitura por um prato de lentilhas. Ele ouve algo muito peculiar do seu irmão Jacó, do seu irmão Yaakov, conforme consta em Bereshit, Gênesis capítulo 25, verso 31, onde lemos: Então disse Yaakov Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse a Yaakov, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Yaakov e Jacó. Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Em outras palavras, amigos, Esaú disse a Jacó, irmão, eu tenho necessidades terrenas, umbilicais, materiais, para resolver, urgente. Para que eu vou usar essa questão de bênção, de Torá, de primogenitura, de mundo vindouro, de Mashiach? Para que isso vai me servir? Yaakov ouviu atentamente aquelas palavras de desprezo. Porém, era preciso um grau de reconhecimento maior. Era preciso extrair a essência de Esaú. E como Yaakov Jacó era um homem íntegro, ele disse, confirme as suas palavras, me jura. Em outras palavras, o que tens a fazer, faze-o depressa. Me mostre a que você veio, qual é a sua missão existencial no Lan-Hazé. E Esaú pensou, esse cara é bobinho. Não é igual meu pai Isaac. Eu não preciso de máscaras na frente dele. E Esaú então confirmou, eu te juro, de nada me interessa. Voltando, amigos, para a questão de Yaakov de Jacó. Yaakov aprendeu com seu pai Isaac, com seu avô Abraão, com a sua mãe, Rivka, Rebeca, as questões elevadas a respeito da Torá. Mas aprendeu também, principalmente com seu irmão Esaú, a lidar com o adverso. E as ações de Yaakov, a postura de Yaakov de Jacó nos alertam hoje e nos ensinam o seguinte: quando eles desprezarem, você agarra a chance. Quando eles pormenorizarem e ridicularizarem a Torá, os mandamentos, a cultura que o Eterno estabeleceu, você defende. Quando eles pisarem novamente o sangue do Mashiach, você honra o legado dele. Pois para você, para nós, estar perto do Eterno, estar perto dos mandamentos, é uma questão de sobrevivência. É a nossa identidade. É a nossa essência. E isso não pode ser ignorado ou apagado. E este é o comportamento de um filho da luz, de um eleito do Eterno. Eles podem até cair, mas sempre se levantarão. O Eterno era tudo para Jacó, para Yaakov, e continuou sendo. Esaú, entretanto, aprendeu uma lição importante no dia que chorou. No dia que ele percebeu que a sua habilidade na fala, a sua habilidade na caça, a sua habilidade na persuasão não o colocavam no controle de nada. No dia que ele percebeu que seu teatro não iludia nem afetava a todos, ele pensava em seu coração assim: eu estou fechado com o patriarca, o que é meu está garantido. Paralelamente, nos dias atuais, eu estou fechado com o rabino XYZ. O que é meu está garantido. Eu fechei com o Beit Din. Eu vou fazer aliar, está garantido que é meu. Eu estou fechado com o Mashiach, está garantido que é meu. E de fato, no caso de Esaú, de Esaú, o que era dele estava garantido. Mas não era aquilo que ele pensava. Ele, Esaú, assim como seu irmão Jacó e Yaakov, eram apenas peças no grande tabuleiro do Eterno, que é manuseado unicamente pelo Eterno. Ele intenciona e cria todas as coisas. Somos propositados, intencionados, planejados, não existe acaso. O mundo e tudo que nele existe é ditado e mantido unicamente pelo Eterno.
E assim, amigos, através deste metodológico estudo, conseguimos finalmente entender as palavras de Shaul HaShaliach, de Paulo, o emissário, registrada em sua Igeret aos de Roma, capítulo 9, verso 12, que diz o seguinte: foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Conforme está escrito, amei a Yaakov e odiei a Esaú. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés também: me compadecerei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E assim, amigos, terminamos os estudos aprofundados e metodológicos da Parashá Toldot. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência, a sua inscrição aqui no Spotify e nas outras plataformas, no Deezer, no Apple Podcasts, no YouTube, no Amazon Music. Queremos agradecer também a sua ajuda na vaquinha que a gente levantou para a estruturação da nossa sinagoga. Caso você queira nos ajudar, o link vai estar na descrição do episódio. Foi uma grande satisfação para nós ter você aqui conosco estudando a Parashá Toldot. Não se esqueça, porém, que a Parashá é uma porção da sabedoria contida nas Escrituras. O aprendizado é todo dia e ele deve ser contínuo. Por isso, nós também disponibilizamos outras aulas aqui na descrição do episódio, onde abordamos, nessas outras aulas, nós abordamos mais profundamente os tópicos que trazemos aqui nas Parashot. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.